Olha só, e o bate-papo continua da televisão agora aqui, exclusivo para o YouTube, com a Natasha Harumi Ota, ela que é terapeuta ocupacional e também engenheira biomédica que produz mãos como essa, por exemplo. É, o projeto atual que você tem desenvolvido, Natasha, que você gostaria de comentar aqui agora com os nossos internautas. E daqui a pouco nós vamos mostrar, por exemplo, opa, ó, tá caindo tudo aqui. Nós vamos mostrar, por exemplo, como que essa colher pode funcionar. Vamos lá, conta pra gente. Bom, atualmente a ideia é realmente ampliar, né, tudo que eu já desenvolvi. Eu acho que eu tenho mais de 70 equipamentos, né, desenvolvidos hoje. Muitos deles eu nem divulgo justamente por uma questão até de patente, essas coisas, porque se caso alguém venha produzir antes de mim, não é nenhuma questão de eu querer os direitos disso, né? Mas é uma questão de que eu tenho muito medo que as pessoas coloquem o preço lá no alto e meu paciente não tenha acesso. Então eu faço muita coisa que eu não consigo divulgar por enquanto, né? Mas um dos projetos que eu quero assim muito desenvolver cada vez mais é justamente esse, né, que a gente já ia falar, mas ele é um dos objetos que eu tenho trabalhado bastante em cima, né? Eu comecei com ele no mestrado, ele foi desenvolvido em 15 dias, foi especificadamente para um congresso e acabou virando a minha defesa de mestrado. Então era para um paciente que ele é tetraplégico, ele sofreu um acidente de carro há 13 anos, hoje já fazem 15, né? E ele não conseguia se alimentar sozinho. Então, ele levava o talher até a altura do peito. E depois disso, ele não conseguia mais subir esse talher até a boca. Então, a ideia foi criar um mini robô que não precisasse de automatização, porque era uma questão mais urgente. Então, esse dispositivo ele vai ficar acoplado numa mesa, né, numa mesa que se encaixa. E aí, através desse ajuste, a gente consegue colocar em qualquer tamanho de mesa, tá? E aí a gente tem uma mola aqui por trás, né? E aí é essa mola que vai fazer a tração para a colher subir na altura que ele deseja, tá? Então, pelos parafusos eu consigo fazer esse ajuste de acordo com a altura do paciente. E aí ele consegue coletar o alimento e com apenas um toque aqui na primeira haste, por causa da tração da mola, essa colher sobe e ele consegue comer com independência. E sobe devagarinho? Sobe devagarzinho. A gente tem até aqui, ó, do outro lado da colher, a gente tem um peso, né, um pêndulo. E do outro lado, isso. Esse pêndulo ele é justamente para isso, para que a colher ela não dê um 360 graus aí. Senão a comida vai para lá. Isso. E também para a colher não sair voando aí para todos os lados, né? Então, é um estudo feito realmente de tração de mola, de peso, né, de massa e etc., para que isso possa ser feito de forma efetiva para cada pessoa. Então, ele é ajustado de acordo com a necessidade de cada um. A pessoa ou o terapeuta pode ajustar para o paciente, né? Exato. Aqui eu colocaria aqui na mesa, é isso? Isso, exatamente. Realmente esse trabalho é interessante porque ele consegue individualizar também necessidades. Algumas coisas você consegue solucionar para aquela pessoa com a deficiência e reproduzir para outras, né? Exato. E algumas outras é só para aquela, né? Exato. Nesse essa caso, aqui você consegue eu para outras? conseguiria ajustar, porque são várias. Essa mola, por exemplo, ela pode ter uma tração para você, que ela vai subir até a sua altura, e a minha altura, que minha boca é um pouco mais baixa aqui quando eu estou sentada, é menor. Então, a tração da minha mola pode ser menor que a sua. Né? Então, é só a gente fazer esse ajuste de tração aqui através dos parafusos e a gente consegue, entre aspas, universalizar, né, isso. Natasha, uma curiosidade, como você chama essa atividade de desenvolver dispositivos para pessoas com deficiências? É isso? É que, no geral, assim, o que a gente faz aqui, seja prótese, seja uma órtese, que comumente eles chamam de tala, seja uma adaptação para uma pessoa realizar uma atividade diária, ou de lazer, ou de esporte, cadeira de rodas, tudo isso é tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva. Qual é o centro mundial que mais tem êxito nessa área?
Provavelmente na Europa, né? Tem muitos, por exemplo, na Alemanha, a gente fala muito dos polos tecnológicos que tem dentro da Alemanha, né? A Alemanha é bom nisso, assim. Muito bom. Então, lá tem bastante coisa, mas tecnologia assistiva ainda é um campo, uma área do conhecimento pouquíssimo difundida. Então, quando eu vou lá na rua e pergunto para alguém, você sabe o que é tecnologia assistiva? A pessoa não sabe o que é. Assistiva, tecnologia assistiva, é isso o termo. E as pessoas não sabem o que é, então provavelmente elas desconhecem esses produtos. Né? Elas sabem que existe cadeira de rodas, mas elas não sabem que aquilo é uma tecnologia assistiva. Ou seja, é uma tecnologia que vai dar assistência para uma pessoa que tem necessidade. Né? Por exemplo, a gente pode dizer que lá na ancestralidade, uma muleta é uma tecnologia assistiva. O histórico já é desde lá de trás mesmo. Porque... né? E é algo bem simples, feito com madeira e tal, mas e aí evoluindo para dispositivos que a gente nem imagina que ainda vai ajudar tanta gente. Vou dar até um exemplo, né, que acho que está muito mais no nosso dia a dia, o câmbio automático. O câmbio automático, na verdade, ele é para pessoas com deficiência. E aí, assim, as pessoas que não têm deficiência e utilizam, não é considerado uma tecnologia assistiva, porque é uma pessoa que não tem dificuldades, né? Ela utiliza aquilo porque no dia a dia é mais fácil e tudo mais. Acaba se integrando ao comum, ao normal. E isso acontece muito com vários dispositivos, né? Então, um dispositivo que pode ser interessante para uma pessoa com deficiência, às vezes ele também pode ser interessante para uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência, né? Muito bem, estamos aqui quase no final e você vai ver, então, daqui a pouco, a produção feita aqui ao vivo, hein, pra gente, de uma peça pela impressora 3D da Natasha Harumi Ota. É isso aí. A gente precisa entender a necessidade, né? E a função aqui. Vamos lá, Natasha, com você. Então, isso daqui é um book holder, né? O nome em inglês dele, que é para justamente as pessoas que têm dificuldade de manter o livro aberto aqui, ó, com as duas mãos. Porque senão ele fica aqui, ó, né? Fechando. Então, a pessoa pode utilizar uma mão só. Então, essa parte aqui que é fininha, a gente coloca no livro, né? E aí a pessoa consegue fazer a leitura assim. Tá? Só usando o polegar e apoiando a mão para manter o livro aberto. É algo que a gente não tem necessidade, a gente Exatamente. Não imagina que uma peça relativamente, né, depois que você vê pronta, né? Exato. É simples, mas foi pensada e foi projetada, né? Totalmente pensado numa coisa tão simples, né? E é pequena. E é uma atividade que muita gente gosta de fazer, né? Então vamos pensar assim, se você não tem um braço, uma mão, como que você vai fazer para ficar com o livro aberto? Né? Então, normalmente a gente não tem noção dessas necessidades, né? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente continua sempre com muitas entrevistas e matérias aqui no YouTube também.